Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e hoje volto mais uma vez para narrar um pouco mais sobre os yokai, e dessa vez descrevendo uma figura mitológica muito tradicional no Japão, que rendeu filme e até hoje tradicionais peças de teatro, inclusive locais históricos também, né, para visita, como museus e pontos turísticos específicos. Eu me refiro a uma criatura asquerosa, uma abominação tradicional da cultura japonesa, conhecida como Adashigahara no Onibaba, ou a babá demoníaca de Adashigahara, ou a bruxa demoníaca de Adashigahara, ou também conhecida como Goblin demoníaco de Adashigahara. As lendas que circundam a Onibaba ou que remontam a sua história, contam a sua história de alguma forma, são das muito variadas. Existem realmente inúmeras versões que são contadas, transformadas desde o período Heian, né? São várias e várias as histórias. Aqui nesse tópico eu vou me atentar a apenas às versões mais tradicionais, digamos, que circundam essa lenda, né? Circundam tanto a própria figura em si da Onibaba, como também o local de repouso dela, né? Lá na prefeitura de Fukushima, em Nihonmatsu. Para quem não sabe, Kurotsuka é o nome do túmulo da Onibaba, né? E Kurotsuka, em tradução livre, seria algo como Monte Negro ou Montes Negros. Kurotsuka é o túmulo da Onibaba em Nihonmatsu, que é a prefeitura de Fukushima, anteriormente Odaira, distrito de Adachi. Ela localiza-se em Adashigahara, que é o nome da costa oriental do rio Abukuma, assim como a base oriental do monte Adatara. Kurotsuka é, na verdade, o nome do monte em que a Onibaba está enterrada, como eu havia falado. Embora ela também seja conhecida como Kurotsuka, né? É um dos vários nomes dela. Mas, nesse tópico, me manterei apenas me referindo a ela como Onibaba. É, há relatos que, perto de Kurotsuka, uma figura chamada Yukei construiu um templo para deificar Guanin. Nos terrenos desse templo, além de uma estátua da Onibaba, há também a sepultura, a caverna onde a Onibaba viveu, e o lago onde ela teria lavado a faca encharcada de sangue. E muitos visitantes são atraídos para esse templo anualmente. Ele, como eu havia mencionado, ele é um ponto turístico. Muitas pessoas que passam por ali, passam pela prefeitura de Fukushima, acabam indo visitar o museu, né, contemplando alguns objetos históricos, inclusive, né, como a panela da Onibaba e a faca onde ela teria cometido o assassinato que a transformou nessa besta horrenda que daqui a pouquinho eu já vou falar. O local onde as peças são mantidas, né, e reservadas se chama Adashigahara Furosato Mura. E também existem representações teatrais, né, o teatro Kurotsuka, que reencena a lenda da Onibaba de maneira em geral. Bem, a Onibaba, ela, em termos de aparência, ela se assemelha às mais conhecidas Kijo, ou mulheres demoníacas, no folclore japonês. Ela é um assunto popular nas artes, estrelando em tudo, desde pinturas a estampas de ukiyo-e até peças de teatro no. Né? As referências que eu tenho usado para este tópico, na verdade, que eu usei para esse tópico, né, foram o Matthew Meyer com The Hour of Meeting Evil Spirits, a Encyclopedia of Mononoke Magic, e o livro do E.A. Theodore Ozaki, chamado Japanese Fairy Tales. Em ambas as consultas, fica muito claro que a Onibaba recebeu vários nomes. Inclusive, ela
como eu havia falado, é conhecido inclusive como Kurotsuka atualmente, ou feiticeiro dos Montes Negros. Mas a nomenclatura mais tradicional é realmente a de bruxa demoníaca de Atashigahara, ou simplesmente Onibaba, o demônio bruxa. Bem, a lenda ela gira em torno de uma história que, como eu havia dito também, ela ganha muitas transformações e várias adaptações, mas a versão popular de fato é a seguinte. Há muito tempo atrás, um nobre casal rico tinha uma filha que amavam muito. No entanto, ela era muito doente e, aos 5 anos de idade, ela ainda não tinha falado uma palavra sequer. O casal, preocupado, consultou vários sacerdotes e médicos. Finalmente, um deles disse-lhes que a única maneira de curar sua filha era alimentá-la com um fígado fresco de um feto. O casal convocou a babá da filha e deu-lhe a tarefa de obter o fígado. Esperando que levaria algum tempo para encontrar alguém disposto a desistir do fígado de um bebê, o que significava também desistir da vida do bebê em si, a babá se preparou para uma longa jornada. Ela deixou com a sua filha, a filha própria, diferente daquela que estava doente e da qual ela era babá, um amuleto de proteção e prometeu não voltar de mãos vazias. Então ela foi embora. A babá viajou por dias, meses e eventualmente anos sem encontrar nenhuma família disposta a desistir da vida do seu bebê. Eventualmente suas viagens a levaram aos mouros de Adashigahara, em Fukushima. Desanimada, ela decidiu que se ninguém lhe desse um fígado, ela teria que tomar um. Ela acampou em uma caverna fora da estrada e decidiu esperar por uma mulher grávida trafegar por ali. Muitos anos se passaram. Finalmente, uma mulher grávida solitária veio andando na estrada. A babá saltou da caverna e matou a viajante com sua faca. Ela esculpiu a barriga da mulher grávida, matando o feto e colhendo seu fígado fresco. Somente depois que a ação foi feita, a babá olhou mais atentamente para a vítima. Ela notou que a jovem usava um amuleto de proteção antigo, mas familiar, o mesmo que ela havia dado à filha tantos anos atrás. Tomando conhecimento do que ela havia acabado de fazer, foi algo que pesou tanto que a babá enlouqueceu. Ficou totalmente insana. Ela se transformou em uma espécie de Hanya, que conceitualmente seria um estado infernal do espírito, no budismo japonês, ou até mesmo possessão, onde Hanyas são a representação dos confusos sentimentos humanos como a paixão, o ciúme, o ódio, todos capazes de transformar homens e mulheres em um terrível monstro. Assim surge a Onibaba, a bruxa demoníaca de Adashigahara, como veio a ser conhecida. Essa desenvolveu poderes mágicos temíveis e atraiu dezenas de viajantes para seu abrigo, os convidando para passar a noite. Depois disso, ela os assassinava durante o sono. Ela permaneceu nos pântanos de Adashigahara por muitos anos, matando todos os viajantes solitários que passavam por sua caverna, comendo seus restos mortais. Na versão No de sua história, a mulher demônio é eventualmente visitada por um sacerdote budista que ela planeja matar. Enquanto ela está recolhendo lenha, o sacerdote encontra uma sala cheia de cadáveres e ossos. Ele a reconhece como o demônio de Adashigahara. Ela o persegue, mas ele é capaz de retê-la com suas orações budistas. Ele consegue expulsar o espírito maligno dela e bani-lo para sempre. Quando o espírito demoníaco é expulso de seu corpo, a babá volta a ser uma mulher idosa e assim morre. O sacerdote enterra então seus restos e constrói uma sepultura entre os montes negros que ela assombrava. Essa é a versão No, onde o sacerdote realmente expulsa a aura demoníaca que habitava o ser da Onibaba, da babá, no caso, né? Mas o conto tem variações, né? Que, inclusive, há uma que o sacerdote apenas se protege com orações e acaba fugindo mesmo da Onibaba, fazendo com que ela desapareça, né? Que é o que está escrito, relatado no conto, no livro do Iei Theodore Ozaki. No livro dele está mais ou menos assim. Há muito tempo havia uma grande planície chamada Adashigahara.
na província de Mutsu, no Japão. Dizia-se que este lugar era assombrado por um monstro canibal que assumia a forma de uma velha. De tempos em tempos, muitos viajantes apareciam e nunca mais se ouvia falar deles. As mulheres idosas que circulavam os braseiros de carvão à noite e as meninas que lavavam arroz doméstico nos poços todas as manhãs sussurravam histórias terríveis de como as pessoas desaparecidas tinham sido atraídas para a cabana do monstro e devoradas, pois este vivia apenas se alimentando de carne humana. Ninguém atreveu a se aventurar perto do local assombrado após o pôr do sol, e todos aqueles que podiam evitavam-no durante o dia, e os viajantes eram avisados do lugar temido. Essa é uma característica interessante dessa narrativa, porque nela fica muito claro que a possessão, né, quando a Onibaba vem a ser realmente no seu eu demoníaco, é apenas no período noturno. Algo bem interessante. Um dia, quando o sol estava se pondo, um sacerdote chegou à planície. Ele era um viajante tardio, e seu manto mostrava que ele era um peregrino budista que ia de santuário a santuário para orar por alguma bênção ou desejar o perdão dos pecados. Ele aparentemente havia perdido o rumo, e, como era tarde, não encontrou ninguém que pudesse lhe mostrar a estrada ou avisá-lo do local assombrado. Ele caminhara o dia inteiro e agora estava cansado e com fome, e as noites eram frias, pois já era final de outono. Ele começou a ficar muito ansioso para encontrar alguma casa onde pudesse obter uma noite de alojamento. Ele se viu perdido no meio da grande planície e procurou em vão por algum sinal de habitação humana. Por fim, depois de perambular por algumas horas, ele avistou um amontoado de árvores ao longe, e através delas avistou um lampejo de um único raio de luz. Ele exclamou com alegria: "Oh, certamente isso é alguma casa de campo onde eu posso conseguir uma noite de alojamento." Mantendo a luz diante de seus olhos, ele arrastou seus pés cansados e doloridos o mais rápido que pôde em direção ao local, e logo chegou a um pequeno chalé miserável. Quando se aproximou, viu que estava desmoronando. A cerca de bambu estava quebrada e ervas daninhas e grama abriram caminho entre as aberturas. As telas de papel, que servem como janelas e portas no Japão, estavam cheias de buracos, e as vigas da casa estavam curvadas pela idade e pareciam pouco capazes de suportar o velho telhado de palha. A cabana estava aberta e, à luz de uma velha lanterna, uma anciã estava sentada. O peregrino a chamou através da cerca de bambu e disse: "Bassan, velha, boa noite. Eu sou um viajante. Por favor, desculpe-me, mas eu perdi o meu caminho e não sei o que fazer, porque eu não tenho lugar nenhum para descansar esta noite. Peço-lhe que seja bondosa o suficiente para me deixar passar a noite sob seu teto." A velha, logo que ouviu o chamado, levantou-se do assento e aproximou-se do intruso. "Eu sinto muito por você. Você deve estar realmente angustiado por ter perdido o seu caminho em um lugar tão solitário tão tarde da noite. Infelizmente, eu não posso te animar, porque eu não tenho cama para lhe oferecer e nenhuma acomodação para um convidado neste lugar pobre." "Oh, isso não importa", disse o sacerdote. "Tudo o que eu quero é um abrigo sob algum teto durante a noite, e se você for bondosa o suficiente apenas para me deixar deitar no chão da cozinha, ficarei grato. Estou cansado demais para andar ainda mais esta noite. Então, espero que você não me recuse, caso contrário terei que dormir na planície fria." E dessa forma ele pressionou a velha para deixá-lo ficar. Ela parecia muito relutante, mas finalmente disse: "Muito bem, eu vou deixar você ficar aqui. Posso lhe oferecer um acolhimento muito pobre, mas venha agora e eu vou fazer uma fogueira, pois a noite está fria." O peregrino ficou muito contente e fez o que a velha lhe disse. Tirou as sandálias e entrou na cabana. A velha então trouxe alguns pedaços de madeira e acendeu o fogo, e convidou seu hóspede a se aproximar e aquecer-se. "Você deve estar com fome depois do seu longo trajeto", disse a velha. "Eu vou cozinhar alguma ceia para você." Então, ela foi para a cozinha preparar o arroz. Depois que o sacerdote terminou a ceia, a velha sentou-se junto à lareira e conversaram durante muito tempo. O peregrino pensou consigo mesmo que tivera muita sorte em se deparar com uma mulher tão amável e hospitaleira. Por fim, a madeira na lareira cedeu, e quando o fogo morreu lentamente, ele começou a tremer de frio, exatamente como havia feito quando chegou. "Eu vejo que você está com frio", disse a velha.
Vou sair e recolher um pouco de madeira, pois usamos tudo o que eu tinha. Você deve ficar e cuidar da casa enquanto eu estiver fora. Não, não, disse o peregrino. Deixe-me ir, porque você é velha, e não consigo pensar em deixar você sair para pegar madeira para mim à noite. A velha mulher balançou a cabeça e disse: Você deve ficar quieto aqui, pois você é meu convidado. Então ela o deixou e saiu. Em um minuto ela voltou e disse: Você deve ficar sentado onde está e não se mexa, e aconteça o que acontecer, não se aproxime ou olhe para o quarto interior. Lembre-se do que eu digo. Se você me disser para não ir perto do quarto dos fundos, é claro que eu não vou, disse o sacerdote, desconcertado. A velha então saiu novamente e o sacerdote foi deixado sozinho. O fogo tinha morrido e a única luz na cabana era a de uma lanterna fraca. Pela primeira vez naquela noite, ele começou a sentir que estava em um lugar estranho, e as palavras da velha senhora despertaram sua curiosidade e medo. Que coisa escondida poderia estar naquela sala que ela não queria que ele visse? Por algum tempo, a lembrança de sua promessa à velha manteve-o imóvel, mas finalmente ele não pôde mais resistir à curiosidade de espiar o lugar proibido. Ele se levantou e começou a se mover lentamente em direção ao quarto dos fundos. Então o pensamento de que a velha ficaria muito zangada com ele, se ele a desobedecesse, o fazia voltar para o seu lugar junto à lareira. Enquanto os minutos passavam, devagar, e a velha não voltava, ele começou a se sentir cada vez mais assustado e a imaginar que terrível segredo havia no quarto atrás dele. Ele precisava descobrir. Ela não saberá que eu olhei a menos que eu diga a ela. Eu só vou dar uma olhada antes que ela volte, disse o homem para si mesmo. Com essas palavras, ele se levantou, pois ele estava sentado todo esse tempo à moda japonesa com os pés embaixo dele, e se esgueirou furtivamente em direção ao local proibido. Com as mãos trêmulas, empurrou a porta e olhou para dentro. O que viu congelou o sangue em suas veias. A sala estava cheia de ossos de homens mortos e as paredes estavam salpicadas. O chão estava coberto de sangue humano. Em um canto, crânio sobre crânio subia até o teto. Em outro havia um monte de ossos de braços, em outro uma pilha de ossos de pernas. O cheiro doentio o fez desmaiar. Ele caiu para trás com horror, e por algum tempo deitou-se amontoado de medo no chão, uma visão lamentável. Ele tremeu todo e seus dentes batiam, e ele mal conseguia se arrastar para longe do lugar terrível. Que horrível! Ele gritou. Que horrível covil eu vim em minhas viagens. Que Buda me ajude ou estou perdido. É possível que aquela velha mulher seja realmente um monstro canibal? Quando ela voltar, ela vai revelar seu verdadeiro caráter, e me devorará. Com essas palavras, sua força voltou para ele, e pegando o chapéu e o cajado, correu para fora da casa o mais rápido que suas pernas podiam carregá-lo. Durante a noite ele correu, seu pensamento o guiando para se afastar o mais longe que pudesse daquela abominação. Ele não tinha ido longe quando ouviu passos atrás dele e uma voz chorando. Pare! Pare! Ele correu, redobrando a velocidade, fingindo não ouvir. Enquanto corria, ouviu os passos atrás dele chegando cada vez mais perto, e finalmente reconheceu a voz da velha que ficava cada vez mais alta à medida que se aproximava. Pare! Pare, seu homem perverso! Por que você olhou para a sala proibida? O sacerdote esqueceu o quanto estava cansado e seus pés voaram sobre o chão mais rápido que nunca. O medo lhe deu força, pois sabia que, se ela o pegasse, logo seria uma de suas vítimas. Com todo o seu coração, ele repetiu a oração a Buda. Namu Amida Butsu. Namu Amida Butsu. E depois ele virou-se para a terrível e velha bruxa, os cabelos voando ao vento, desgrenhados, e o rosto mudando, cheio de raiva e revelando o demônio que ela era. Na mão, ela carregava uma faca grande, manchada de sangue, e ainda gritava atrás dele. Pare! Pare! Por fim, quando o sacerdote sentiu que não podia mais correr, a madrugada partiu, e com a escuridão da noite ela desapareceu e ele estava em segurança. O sacerdote sabia agora que conhecera a Onibaba de Adashigahara, a história de quem ouvira
falar muitas vezes, mas nunca acreditou ser verdade. Sentiu que devia sua maravilhosa fuga à proteção de Buda, a quem rezara pedindo ajuda. Tirou o rosário e inclinou a cabeça enquanto o sol se levantava. Disse suas orações e agradeceu sinceramente. Ele então se dirigiu para outra parte do país, apenas muito feliz em deixar a planície assombrada atrás dele. Muito bem, meus caros. É isso então. Basicamente, essa é a versão mais tradicional e mais conhecida da Onibaba de Adashigahara. E futuramente eu devo postar no blog do canal o filme japonês referente à história dela, que na verdade é uma adaptação. Tem apenas poucos elementos realmente que contrastam com o conto original. É uma adaptação bem diferente, mas ainda assim é um filme marcante, um filme de época que vale a pena ser assistido. Futuramente eu posto ele aí para vocês e até faço um comentário também acerca dele. O tópico não deixa de ser uma ilustração óbvia da música que eu acabei de postar também no blog, referente à banda de J-Metal, J-Rock Omiusa, né? A Kumikyoku Kurozuka, ou Suit de Kurozuka, que claramente é uma música conceitual que contempla a narrativa, a história em questão, um mito em questão. A música por si só é maravilhosa. E muitos anos atrás foi meu primeiro contato com um mito realmente, foi através da música do Omiusa. E digamos que postar a música e não postar um tópico referente a Onibaba seria um pecado nessa altura do campeonato, visto que eu já fiz, né, vários vídeos referentes a yokais aqui no canal. Também muito motivado por causa do que eu aprendi e descobri com a Omiusa. Mas por hoje é só, meus caros. Espero que vocês tenham gostado de mais um tópico sobre yokai, sobre mitos japoneses. E nos vemos no próximo Mitos e Corvos, aqui como sempre, no Cantinho do Corvo. Abraço.